Fala, rapaziada, começando mais um podcast Falou, seu podcast das quartas-feiras. Seja muito bem-vindo. É aqui, Melhor né? resenha aqui. A gente tá trazendo bastante gente da parte religiosa, né? É pra Deus abençoar isso aqui, hein? Com certeza. Amém, Vai abençoar amém. cada vez mais aí. Hoje a gente tá com uma pessoa muito especial aqui. Que vai deixar uma palavra de bênção aqui pra gente prosperar nisso aqui, né? Pode chamar de Pri, Priscila. Pode, Pri, todo mundo chama de Pri. Qual a pronúncia correta do seu sobrenome? É Pri Marvila, né? Mas todo mundo fala Marvila. Aí eu já... É entreguei Marvila? pra Deus. Marvila, pode Marvila. chamar, deixa, Marvila. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado pela recepção por participar Tirar aqui do esse tempinho podcast. pra tirar o gente, tempo. né? Obrigado vocês pelo convite, Qual gente. estado que você mora? Espírito Santo. Ó, Olha que de nome longe, hein? abençoado. A gente Veio tá de longe. trazendo gente E a de longe. capital ainda é Vitória. Olha. Vitória Aí, do ó. Espírito Santo. Ah, Tá é pra vendo que abençoar bênção? Oh, glória. Então vamos de resenha. Se apresente pro pessoal de casa aí, pra quem não conhece, conhece agora. Oi, pessoal, eu sou a Pri Marvila, eu faço conteúdo cristão na internet, curiosidades cristãs, conteúdo também que para edificar o seu dia, sobre família. Então, assim, eu te convido, se você não me conhece, entrar lá, olhar o perfil, que eu tenho certeza que você vai ser edificado com algum conteúdo que esteja lá do coração de Deus para você. É isso aí. Conta pra gente como que você começou Vamos. nesse meio aí. A gente tava até falando aqui no off, né? Antes de começar. Foi assim, gente, eu tinha recém-formado em pedagogia. E aí eu fui. Minha casa, tipo, ficou pronta, né? E até então eu morava na cidade da minha mãe. Aí eu fui pra cidade que o meu marido tem a empresa dele. Aí eu não conhecia ninguém e eu falei assim, meu Deus. Cidade pequena, aí eu vou falar rasgado, né? Só entra em trabalho, a maioria, quem tem costa quente, padrinho, político, essas coisas. Não é igual. Eu acho que São Paulo não tem muito isso. Pra ter um cargo bom, assim. Pra você conseguir entrar mesmo, sabe? A não ser que se for um concurso, mas se for, assim, um processo seletivo, aí quem é de cidade pequena vai Vai entender. vai entender e vai concordar. Aí eu fui pra uma cidade que eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar a atuar na minha área? Só que até então, gente, desde criança, eu sabia que eu queria ser alguma coisa que não existia ainda. É uma coisa surreal. O que você quer ser? Ah, não sei, gente. Eu falei, eu quero ser X, mas peraí, mas é algo que eu acho que não existe ainda. Eu pensava assim. E aí eu fui pra essa cidade, aí foi tudo acontecendo. E depois eu posso contar um pouco do meu testemunho também pra vocês entenderem como que Deus, que casa como um quebra-cabeça. E aí eu cheguei nessa cidade, eu comecei assim, na pandemia, todo mundo em casa, Sim. todo mundo ocioso, tipo assim, cara, o que eu vou fazer pra passar o tempo? Aí eu vi uns anúncios do TikTok, eu falei, deve ser um editor de vídeo. Eu comecei a fazer uns challenges, estavam muito em alta, né? Assim, com a mão e tal. E colocava um louvor de fundo, mas isso pra guardar na minha galeria. Gente, eu fui e postei. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, cara, tem gente curtindo meu vídeo, que mico, porque era uma coisa muito amadora, sabe? Não era nada profissional. E gente falando que tinha gostado. Não, como assim? Era uma edição bem básica mesmo. No próprio TikTok. E o TikTok não tinha muitas ferramentas como hoje, né? Era mais só cortar. Aí eu falei, vou continuar fazendo isso aqui pra passar tempo. Aí eu comecei fazendo umas coisas mais legais, uns challenges mais legaisinhos. Aí eu comecei a falar assim, gente, mas maquiagem tá caro, né? Maquiagem é caro, poxa, eu vou fazer um vídeo, não ganho nada, porque eu não era influenciadora. Não ganho nada, vou ficar gastando minhas maquiagens. Eu vou fazer um vídeo falando da palavra de Deus. Uma coisa assim, aleatória hoje. Aí eu fiz. Aí quando eu fiz esse vídeo, chegou uma notificação depois de um tempo de uma pessoa comentando assim. E no vídeo eu falo assim, brincando. Você quer aceitar Jesus? Tipo, brincando assim, sabe? O contexto lá era tipo você fazer várias perguntas. E aí, você quer aceitar Jesus? E aí uma pessoa botou assim, eu quero. Você ora por mim? Caramba. Aí gente, esse negócio tá ficando sério, eu pensei. Aí assim, na hora eu comecei a perceber que aquilo ali não era só uma brincadeira e que Deus estava querendo fazer algo através daquilo. Principalmente quando eu fui lá e postei novamente. Continuei fazendo os challenges, mas quando eu postava a palavra, aí outra pessoa falou que naquele dia queria se suicidar. Mas quando viu o vídeo, desistiu. Aí meu Deus estava fazendo algo muito especial através disso. Só que gente, eu não imaginava que Deus faria nada através de mim, porque a gente sempre acha que as pessoas são muito mais capazes do que a gente. Sim. E eu pensava assim, não, eu vou até colocar o celular assim, porque as notificações ficam tirando minha atenção. E aí eu falei assim, não, gente, Deus vai me usar. E aí depois, quando eu contar meu testemunho, né, vocês vão entender, porque sempre, toda vez que eu chegava em um local, qualquer igreja, qualquer local que tinha alguma pessoa usada em profecia,
essa pessoa, no meio de todo mundo, sempre colocava a mão na cabeça. E até hoje, Deus vai te levar para muitas nações. Deus vai te levar para muitas nações. Tipo assim, gente, pessoas de lugares diferentes que nunca se conheceram sempre falam a mesma coisa. E eu comecei a ver que Deus, claro, eu comecei a ir presencial, mas Deus também estava me levando em várias nações. Quando, sei lá, uma pessoa que mora em Angola falava, nossa, eu tô te acompanhando. Pessoas de outros países, eu falava assim, meu Deus. Assustador, né? A proporção que toma. E foi crescendo, gente, de uma maneira muito orgânica. Eu nunca busquei, tipo, meta, eu quero alcançar X seguidores. Nunca fiz festa, tipo assim, nossa, bati tudo seguidor, fazer uma festa pra comemorar. Não sou de postar coisas comemorando. Não que eu ache errado, não, eu acho muito legal. Mas eu tenho realmente preguiça. E foi indo, entendeu? E aí aconteceu, por acidente. Não foi nada planejado. Caraca. Não teve nenhuma Você vai estratégia. fazer um vídeo só pra... Se não teve nenhuma estratégia, nenhuma receita de bolo, foi? Mas a questão religiosa, você sempre veio de família também? Seguia uma religiosidade? Como que era? Você já frequentava uma igreja? Então vou contar meu testemunho aqui, que foi através desse testemunho que no começo, quando eu postei, que veio muitos seguidores na época do TikTok. Eu sou nascida em berço evangélico, sou filha de pastor, e eu acredito que todo mundo que nasce em berço evangélico, a gente tem uma vontade muito grande de experimentar o mundo. Você está crescendo ali já no meio, né? Sim, porque você nunca pode nada e você só quer ser uma pessoa normal, digamos assim, normal entre aspas, né? E aí, poxa, minha amiga, vamos, sei lá, ia para uma festa, vamos supor, ou usava uma roupa mais da hora. E hoje esse conceito de mulher cristã brega tá caindo, mas até há pouco tempo, a mulher cristã, ela não podia ser elegante, bem vestida, não. Ela tinha que ser sempre... Tinha um estereótipo. Não se cuidava entendeu? tanto na questão, tipo, Não fazer sei que, uma não sei sobrancelha que seja assim? Não, na minha igreja estética. nunca teve A parte isso. estética. Na minha igreja sempre pôde fazer sobrancelha, essas coisas. Eu tô falando assim, não é nem isso, se cuidar. Eu sempre gostei de me cuidar, mas eu tô falando do estereótipo de roupa. Entendeu? De tipo assim, de ter que ser sempre uma pessoa muito padrão, né? perfeita. E aquilo ali sempre me tirou do sério, porque eu não sou perfeita. Principalmente porque a família do meu pai, eles são a maioria, né? Tem gente aqui de São Paulo também, mas eles são de Pernambuco. A família da minha mãe é do Espírito Santo. E eles, assim, sempre foram muito religiosos. E eu nunca fui. Então eu era tipo meio que a ovelha negra da família, porque eu gostava de maquiagem, gostava de brinco. E, ai, nossa, ela veio diferente de todo mundo. Ai, nossa, tá parecendo uma Jezabel. Ai, não sei o que e tal. E aquilo me deixava com mais vontade de usar ainda. Porque essas coisas fazem com que a pessoa fique com mais raiva, Fica sabe? com- De. Meio revoltado, fala assim, agora que eu vou usar Exato. mesmo. Não, beleza, já estão falando. E meu pai, assim, aí, né, pra terminar aqui o testemunho. A minha mãe, ela teve câncer no útero Caramba. e foi desenganada. E nisso, minha mãe era muito vaidosa. Ela morava lá na capital, trabalhava, tinha as coisas dela. Me gerou com 34 anos, você tem ideia. Então, assim, pra época, né, foi uma mulher que não ficou ela era independente, mas ela não gostava de crente. E, muito, assim, muito católica. Católico e evangélico são cristãos, mas ela tinha um preconceito com o evangélico. Tem essa... Ai, povo chato. Ela tinha uma amiga dela que ela vivia, tipo, às vezes trocava até de calçado, uma Ô, louco. colega, porque começou a chamar ela muito. Ela conta isso, chamando muito ela pra ir pra igreja. E ela dizia, ai, parece até que eu não tenho Jesus, que povo chato e tal. Mas ela tinha assim, ela era só uma religião, né? Ela não tinha conhecido Jesus ainda, de fato. Já o meu pai, lá em Recife, ele com 16 anos entregou a vida dele pra Jesus e nunca mais largou Jesus, nunca. Caramba. Eu nunca ouvi meu pai falar um palavrão, gente. É uma coisa boba, assim, de se falar, mas muito importante. E aí ele saiu de Recife, já obreiro e ajudando o pessoal, tal, muito assíduo na obra de Deus. E ele também não prestava antes, meu pai. A família dele tinha, algumas pessoas tinham até centro de macumbaria e ele nunca praticou, mas ele disse que ele sempre tomava conta lá para as pessoas da família, ele não gostava de Bíblia. Ele falava que a Bíblia é só um livro para manipular as pessoas e tal, mas com 16 anos, a tia dele falou assim, inclusive essa tia dele é mãe do nosso primo daqui, de São Paulo. Eu quero mandar até um abraço para a Damares, minha prima, e o meu primo. E essa tia chamou ele para ir para um culto. E ele pensou, nossa,
Mas ele é de uma criação que respeita muito as pessoas mais velhas. E ela começou a insistir, e ela não era de lá. Por favor, meu filho, me acompanha. Aí ele, tá, nossa, o que eu não Mano. faço, né? Ir pra uma igreja ficar na minha tia. E aí quando ele chegou lá, tudo que o pastor falava era pra ele. Caramba. Mas ele disse que não foi o pastor, foi o próprio Jesus, assim, que estava falando no coração dele. E aí, o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? E aí meu pai disse que o braço dele pesava 1 tonelada, porque ele queria muito levantar, mas ele ficava... Aí ele foi e venceu, teve aquela guerra interna, e ele levantou. E foi pra sempre, assim, nunca desviou. Meu pai nunca mais teve vontade de experimentar nada do mundo, parou de beber, fumar ele nunca fumava, mas ele parou de frequentar certos ambientes e tudo. E aí, nessa história, meu pai já tinha rodado muito o Brasil e tal, morou no Rio de Janeiro e veio para Vitória, onde a minha mãe estava desenganada com câncer. E aí, nesse momento, o mundo da minha mãe tinha caído, porque até então minha mãe sempre foi assim muito bonita, chamava muita atenção mesmo, assim. As fotos dela são surreais. E ela disse que quando ela chegou naquele Hospital Santa Rita de Cássia, dos cancerosos, ela simplesmente ela estava desenganada, mas ela olhava as pessoas sem nariz. Meu Deus. A mulher, né, com buraco no seio, porque ali estava, né, comendo ali a carne da pessoa, aquela doença. E ela falou que ela saiu de lá de uma maneira pensando, meu Deus, como eu sempre fui fútil. Porque a vida, olha só o que é a vida, o que é o ser humano. E naquele momento, ela passou a procurar aquela amiga dela que ela fugia. E bateu na porta. E disse assim, amiga, hoje tem culto na sua igreja? E a amiga dela falou assim, Oxi. o que tá acontecendo, né? Ela não contou nada pra amiga. Que tava doente nem nada. Aí foi. E o médico foi bem categórico com ela e até, vou dizer prático para não dizer grosso, porque ele pegou o diagnóstico, falou com ela que ela tinha que comer o que ela queria, viver, fazer tudo que ela queria, que ela ia morrer até junho. Isso era janeiro, até junho de 93. Meu Deus. Ela iria morrer. Não passava. Junho de 93? Sim. Caramba. Não passava dali. Aí ela disse que ela, dali, ela não falou pra ninguém, nem pra família, nem nada. E foi pra igreja com essa amiga. Depois ela acabou aceitando Jesus, né? Mas ela disse que ela não procurava nem a cura, ela só queria ser salva, porque ela realmente não achava que ela ia sobreviver. Aí meu pai, seminarista, há muitos anos atrás disso acontecer, Deus tinha dado um sonho pra ele com a minha mãe e comigo. E falou, essa vai ser sua esposa, essa vai ser sua filha, ela vai pregar pelo mundo. Ela é uma enviada minha. Forte, hein? Aí, e é surreal até pra mim. Aí quando ele tava meu pai foi pregar milhares de pessoas, assim. Porque meu pai tem um dom na cura. Todo mundo tem um dom. Vocês também, com certeza, devem ter isso. Precisa exercitar esse dom. Só precisa Descobrir, né? buscar. Exato. Aí meu pai, naquele dia, mas não é a pessoa, é Deus que cura. Então, por que ele não bota a mão na cabeça? Não, é quando Deus quer, não é A ele gente que é só quer. ferramenta, né? Exatamente. Como uma luva, né? Mas a mão é de Deus. E naquele dia, uma pessoa que nunca tinha enxergado. Minha mãe estava lá no meio da multidão para receber essa oração. Aí meu pai chamou essa pessoa, porque Deus falou assim, nesse dia, papai tinha feito um jejum muito forte, se trancou e viu como se fosse a mão do próprio Jesus em cima daquelas pessoas. Ele teve essa visão, ele nunca vai esquecer, ele falou. E aí Deus falou assim, eu chamo aquela pessoa, o cego. E esse cego veio. E aí, na verdade, uma mulher. O rapaz era um deficiente de perna, mas a mulher, uma mulher cega. Papai falou assim, Jesus falou assim, dê um copo d'água para ela. Ora por essa água e dê a ela. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar quando a gente fala de óleo, de unção, quando a gente fala de um lenço. Eu critico quando isso é vendido. Sim. Caneta ungida, não sei o que lá, isso eu não acredito. Eu sou bem cética. É bexiga com ar do Não, profético. não, gente, isso daí não existe, isso daí é totalmente antibíblico. Jesus amado. Mas quando, por exemplo, Deus fala assim, ora por essa água e dá essa pessoa, totalmente gratuito, eu não sei o porquê que Deus não usaria, porque eu vejo isso, não é ninguém que me contou, no dia a dia. E aí meu pai pediu um copo d'água, como Deus falou no coração dele, pediu para essa pessoa, deficiente ocular, Visão, tomar. E quando ela tomou, aí meu pai falou assim, o que você tá vendo na sua mão, na sua frente? Aí ela falou, ela começou a chorar, eu tô vendo a sua mão. Caralho. E aí a igreja toda pegou fogo nesse dia. E aí minha mãe lá no meio da multidão pensou, meu Deus, se o senhor pode curar essa pessoa, pode me curar também.
E aí depois uma pessoa também que não andava, né, que tinha sofrido um acidente, meu pai também chamou lá na frente e pediu pra ele dar 3 voltas sem nada. E aí ele, com muito medo e tal, mas acabou indo. E aí minha mãe falou, não, eu vou ser curada. Forte. E aí nisso meu pai viu minha mãe e Deus falou, ela vai ser sua esposa. E meu pai se guardava pro casamento. Muito fofinho, né? Exatamente. E porque crente é assim, tá, gente? Eu sei que é difícil hoje em dia, mas... Tem que orar. É. E aí... E ele chamou as pessoas que queriam receber a cura e minha mãe foi curada, sem tratamento nenhum. Nenhum. Ela nunca fez uma quimioterapia, nada. Entendeu? E no mesmo útero que ela tava doente, ela me gerou. Caraca. Muito forte. E eu nasci. Então, assim, eu sei que eu vim esse mundo para pregar pelas nações e É forte eu isso aí. tenho esse foco. E aí eu sempre estive ali no ambiente cristão, mas eu não acreditava que essa promessa era para mim. Eu falava, quem sou eu, né? E só uma pergunta. Qual foi a cara do médico que desenganou sua mãe? Será qual é a reação do... Ela tem os exames lá que comprova e tudo, mas eu nunca perguntei isso para ela. Qual foi a cara do médico, assim. Nunca Qual a reação perguntei. será, né? Que o cara fala, mano, desenganei a pessoa. Não, os caras desacreditam, né, mano? Que é um Pois negócio é. surreal. A gente tem um amigo, a gente já trouxe ele aqui no podcast também, que ele chegou a se suicidar. Foi. A gente se jogou 3 vezes da ponte com a corda no pescoço. Ficou lá, amarrado, pendurado. Ficou morto Meu Deus, coitado. 8 minutos morto. Foi pro hospital morto. Tiraram ele lá, né? Tiraram. Só que Deus tinha um propósito na vida dele. Amém, amém. E hoje ele é um empresário forte. Sim. Você vê a Ai, outra glória a pessoa. Deus, gente, fico muito feliz em saber. Glória a Deus. O negócio é tremendo. É O que forte. Deus fez com ele conta esse testemunho, ele trouxe foto dele na ponte pendurado. É muito forte, é bem pesada a situação, mas foi pra honra e glória, né? Então, isso aí, gente, antes da gente prosseguir com como que Deus, assim, me encontrou, né? Tem muita gente que vai assistir ou que chega pra mim e fala assim, poxa, mas quando eu contei esse testemunho, mas, tá, o seu Deus curou sua mãe. Por que ele não cura, então, as outras pessoas e tal? Gente, olha só, a gente tem que saber que pra gente que tá nessa vida material, é como se a morte fosse um fracasso, certo? A morte é um fracasso. E, tipo assim, Deus, então, só esteve na vida da pessoa se ela foi curada ou se ela... Mas pensa bem, tem pessoas que não foram curadas, mas não sofreram também coisas que a minha mãe sofreram. Deus não permitiu essas pessoas, por exemplo, passar necessidade e minha mãe passou. Ela passou necessidade. Ela teve uma vida muito difícil. Já essas pessoas que também estiveram doentes e não foram curadas, nunca talvez passou uma necessidade, porque Deus tem uma porção para cada um. Minha mãe foi curada porque Deus tinha um plano na vida dela para transformar ela, para redimi-la de algumas coisas que ela tinha dentro de si. Já talvez uma pessoa que não foi curada ali e para ela foi o fim, mas a gente tem que ver todo o contexto da vida dela. Deus já fez coisas por ela que já não fez por aquele ali. Entendeu? É assim que a gente tem que ver. Por exemplo, Deus curou essa criança, por que não curou essa? Mas qual é o propósito de vida dessa... Vamos botar colocar as duas crianças aqui. Qual o propósito de vida de cada uma? O que Deus tratou em cada uma? Quando uma pessoa ela parte com Cristo, isso não é uma derrota. A pessoa tá... Vitória, gente. Exato. Sabe? A pessoa foi salva. Entende? E a salvação é o que o cristão busca. Essa é a diferença do cristão, por exemplo, para uma pessoa materialista. Por quê? Porque vamos supor uma pessoa que não crê em Deus ou que ela não encontrou Jesus. A vida dela, tudo bem, cara. Você tem um propósito de quê? De enriquecer, comprar um carro, uma mansão, casar. Aí quando você consegue isso, você fala, cara, e agora? Ou quando você perde uma dessas coisas, você fala, poxa, minha vida acabou. O cristão não, a diferença é essa. A gente está aqui com um propósito de salvação. O nosso propósito é esse. Tudo o resto vem com trabalho, mas o nosso propósito é a salvação. Então não tem nada que vai nos abater. Não tem nada que vai... Porque ninguém... Olha, as pessoas podem tirar o meu carro, podem tirar minha casa, as pessoas podem tirar meu marido, meus amigos, tudo. Até meu trabalho, como já derrubaram uma conta minha. Mas elas não podem me tirar Jesus. Exatamente. Ninguém vai conseguir. E é por isso que a igreja primitiva, ela crescia tanto. Os lugares onde a igreja cristã é mais perseguida no mundo são os lugares que a igreja mais cresce. E a igreja primitiva foi a igreja que mais cresceu.
essas pessoas foram perseguidas pelos imperadores romanos. E por que que hoje a igreja ela não é perseguida? Ela, pelo contrário, ela é apoiada porque estamos em um país, né, de maioria cristã. E por quê que a igreja estagnou? Porque as pessoas, a maioria, não estão mais focadas em Cristo. Elas estão focadas em prosperidade. E isso alguém pode tirar de você. Exato. Elas estão focadas, eu vou pra igreja para arrumar um casamento. Isso alguém pode tirar de você. Tá entrando nessa parte aí, tem um versículo da Bíblia que ele fala, né? Se você tiver vida, se você tentar encontrar a vida sem mim, perdê-la. Aham. E quando você quiser, se você perder sua vida procurando a amor. mim, você acha. Então é um versículo que as pessoas pode até saber, mas não entende. Aham. É que você seguir a vida com Cristo e você seguir a vida sem Ele. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, que eu guardo isso aí pra minha vida inteira, que ela falou assim, é mais fácil você andar a pé com Jesus do que com farol na carruagem. Aham. Nossa, amei. Então, isso aí é uma coisa que eu... Sua mãe de que igreja? Minha mãe, hoje ela não tá indo muito frequente, mas minha mãe, ela sempre nasceu num berço católico. Uhum. Eu sou evangélico. Uhum. Ai, que bom. Então, o Legal. meu propósito foi outro. Aham. Às vezes o pessoal falava que eu já fui casado, me divorciei, Aham. mas Não, mas acontece, né? só Deus sabe o meu propósito do meu divórcio. Então, Com certeza. nessa parte, eu sempre escutei minha mãe, que minha mãe ela é aquela católica, mas não é aquela católica, vamos dizer assim, religiosa. Uhum. Porque assim, não que não existe Jesus, mas tem gente que é muito religioso, Aham. a igreja fala, esquece da palavra. Exato. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou mais pela palavra e nem sempre pelo que o pastor fala. Então, o que tá na palavra é o que eu sigo, é o manual da vida. Uhum. Então eu vou procurar ali. Então minha mãe sempre falou isso pra mim. Então é mais fácil você andar com Deus a pé do que com o farol na carruagem. Uhum. E foi o que eu entendi. Então as coisas materiais pra mim, ela vem e vai. Uhum. Pra mim o que não pode faltar é Jesus. Amém. É o que faz eu caminhar, é o que faz eu acordar, é o que faz eu viver. Então, Amém. tipo, tudo que vem, tudo que a gente perde não afeta. Então isso aí pra mim já é a base. O pessoal fala assim, às vezes fala assim, mas acontece as coisas, as pessoas te fazem as coisas, você não liga? Eu falei, não, porque pra mim independente o que faz o ser humano. Seu foco é outro. Né? O foco tá totalmente diferente. Se as pessoas Amém. parassem pra... Que nem a palavra de Deus fala, né? Elas são 613 mandamentos. Deus deixou 10 e falou, segue só 2, que já era, você consegue fazer todo o resto. O negócio é tão forte que você tem uma regra, tipo, pra seguir bem, 600 pra você andar, mas você fizer só 2, você já consegue fazer todo o resto. Que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. As pessoas não conseguem, hoje em dia, amar o próximo. Fala assim, mas se eu não tratar você bem, é como que eu quero ser tratado. Às vezes eu fico vendo assim as pessoas falando mal da outra, xingando, fazendo as coisas. Falo, mas pra que às vezes a pessoa faz alguma coisa? Não, eu te perdoo. Amém. Independente do que você fez. Perdão. A minha vida, ela não se refere ao que você faz. A minha vida se refere àquilo que eu quero seguir. Qual é o meu caminho? Pra onde que eu quero ir? Então é isso aí que eu acho bacana, você seguir o seu caminho. E hoje, vamos dizer assim, que nem você falou, estagnou. As igrejas, ela tinha que levar as pessoas por esse caminho. Muitas igrejas, ela não tá levando as pessoas por um caminho de livre-arbítrio, deixar a pessoa escolher. E eu vejo a igreja hoje como até como uma pressão. Não todas, não vou dizer todas, porque tem igrejas muito boas, mas tem muitas igrejas que precisam ser tratadas de dentro para poder trazer os de fora. Verdade. E muita gente tá querendo tratar o de fora sem olhar para dentro. O que você acha, assim? Fala pra gente qual é a sua visão desse pessoal. Que essas igrejas que não se trata dentro, mas quer tratar os de fora como, vamos dizer assim, igual o povo diz, os crentes, né? A minha visão é o seguinte, a Bíblia fala que a gente é um corpo, né? Cristo é o cabeça, a gente é um corpo. E quando a gente vê a anatomia do corpo humano, a gente tem um universo dentro de nós.
o sistema celular, o sistema fisiológico, cardíaco. O simples fato de mexer um braço, de eu estar falando aqui, é uma... Como que eu posso dizer, né? É uma coisa incrível. Por quê? Porque, olha só, eu quero mexer, vamos supor, né? Eu quero mexer esse dedo aqui. Aí, esse dedo manda, né, no meu sistema locomotivo, manda uma mensagem do sistema periférico para o central. O central vai lá e fala, não, então tá, vamos mexer. E aí manda de volta. E tudo isso em uma fração, assim, de milésimos de segundo para eu fazer esse movimento. E o corpo, ele é fantástico. E se você não está bem por dentro, é igual mulheres, vamos supor. Ah, vamos fazer skincare. Aí faz vídeo de skincare. Aí passa aquele monte de creme. Eu acho bizarro. Passa aquele monte de creme no rosto e pega uma barra de chocolate e começa a comer no vídeo. Tá muito em alta esses vídeos, tá? Eu não tô nem criticando coisa, não. Mas me dá um nervoso, porque eu falo, cara, tá tratando por fora, né? Eu acho que eu vou espirrar. Saúde. Tá tratando por fora e por dentro tá um bagaço, porque a pessoa não tá se alimentando direito, não tá dormindo, não tá bebendo água. E eu nunca vou esquecer o dia que eu fui num amigo meu que é dermatologista, e ele falou assim, Pri, o bom que você bebe água. Então, eu não tenho muitos cuidados externos, eu passei até agora. Gente, eu não fazia skincare, não dormia até de maquiagem. Horrível isso, tá? Eu tenho até vergonha de falar. Mas a minha pele sempre foi boa porque eu sempre bebi água. E eu vou trazer essa referência aqui, o doutor Antônio Rocha, lá de Marataízes, mandar um abraço pra ele. Aí ele falou assim, Pri, aí chegam as mulheres aqui e falam assim, pode ser o creme mais caro que eu quero que você passe pra mim. Aí ele fala, vou te passar algo que é praticamente de graça, bebe água. Aí a pessoa, oi? Porque se você não se hidrata por dentro, você não vai ter um resultado por fora. Agora, a pessoa tem uma alimentação toda horrível, compra um monte de creme, vai passar aquele monte de maquiagem em cima da espinha. Você vai literalmente maquiar, esconder, mascarar, mas não vai estar tratado. E a igreja tem que ser da mesma forma. O corpo, quando está saudável, os irmãos, sabe, ali unidos, um amor genuíno, as pessoas de fora vão sentir a veracidade disso. Agora, poxa, eu vou falar bem sincero pra você aqui. O tal do crente, gente, se você falar mal de um judeu, todo judeu vai vir defender aquele judeu. Se você falar mal de um islâmico, todos os outros islâmicos vão, sabe, assim, se revoltar contigo e ficar contra você. E defender os deles. Se você falar mal do budista, se você falar mal de um ateu, se você falar... Toda a comunidade, se você falar mal de um católico, todos os outros defendem. Mas Sim. se você falar mal de um evangélico, os outros vão falar assim, rapaz, eu vou te ajudar a falar. Realmente, ele é cheio de defeito e tal. Olha, eles são... Assim, nós somos muito desunidos. Eu falo nós, porque eu também sou evangélica, eu tô me colocando no bolo. E aí, por exemplo, a gente vê, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas até no meio dos influenciadores evangélicos. A gente recebe muito mais ajuda de influenciador secular do que evangélico. Exato. Entendeu? Porque é muita competição de quem tá certo, opinião, sei lá o quê, e crítica, e uma falsidade. Não vive daquilo que prega, a pessoa tá ali fazendo vídeo, falando de saúde mental. Na vida real, tá acabando com a saúde mental do colega. Tá falando mal, tá fofocando. Tá, e aí... Eu confesso pra vocês que, voltando então já pra responder aquela pergunta como que Cristo me encontrou, tava falando ontem com um rapaz lá no evento. Eu sempre fui de berço evangélico e queria sair, assim, tá? Experimentar o mundo. Quando eu tive essa liberdade, cara, na minha cabeça eu não tava desviada, né? Porque eu nunca perdi a fé em Deus, assim. Mas eu passei a frequentar cada vez menos a igreja, ir pra festa, balada. Se vocês verem uma foto minha, vocês não vão me reconhecer. Não parece a mesma pessoa. Porque era sempre tudo muito exagerado. Vulgo muito fubanga. Umas unhas muito enormes, muito maquiada. Não sei, gente. Tudo muito exagerado. Eu era muito assídua em academia. Então, treinar para a saúde eu acho muito legal. Até hoje eu treino, mas na época começou a virar uma doença na minha cabeça. Porque eu comecei a andar com uma galera que falava, nossa, você tem uma genética muito boa, porque você come de tudo. E você tem um corpo legal. Na época falavam isso comigo. Poxa, vamos competir. E eu comecei a entrar nessa de competir. E aí foi a minha perdição, porque eu já estava longe dos caminhos do Senhor. Tinha me envolvido com amizades totalmente, assim, fúteis, né? Mas você foi, Aí tipo, foi pro distanciando. fisiculturista? Comecei a me preparar para ser wellness na época. E eu usava roupa muito vulgar, gente. Eu só usava roupa muito curta, barriga aparecendo. Gente, não parecia eu. Eu olho e falo assim, não parece eu. Não parece. E... Aí eu comecei a fazer dietas absurdas, só que anabolizante eu nunca tomei, porque eu As sempre... low carb ali.
Aham. É. 6 meses low carb. Quase Meu morri. Deus do céu. É, porque não pode, né? Poxa, eu parei de tomar café com açúcar agora. Mas eu fui tentar parar de comer arroz, essas coisas não vai, mano. Não dá. Não dá. Dá abstinência, açúcar, essas coisas. É, porque açúcar é uma droga. Loucura. Você quer saber? Se você tirar o açúcar do mundo, você vai ver muita gente vendendo tudo pra comprar. Exato. Entendeu? Vicia muito. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer... Meu almoço, todo dia, eram 150 gramas de sashimi de salmão, porque eu não podia comer o arroz. 150 gramas. Pesada. E... Priula. E assim... E agrião, que era uma folha baixo teor ali, de caloria e tudo. Você comia de 3 em 3 ou era mais extenso? Era de 3 em 3 ou de 2 em 2, mas assim, gente, coisa que eu não conseguia saciar minha fome, porque era um Porçãozinha mínima da mínima. Um negócio de whey protein. Agora o negócio de proteína. Eu não, cara, foi assim, foi terrível. E eu chegava, minha barriga tinha que estar sempre assim, ó. E eu já tava com 12% de gordura e chegava na academia, aí o dono da academia, né, que ia levar a gente pra competir, já me recebia assim: "Você tá gorda, hein? Tá gorda", eu com 12%. Tá, Eu sei que ele é o trabalho, tipo, dele pra... Mas ele falava comigo e minhas amigas. Rolava uma pressão ali. Nossa, minha amiga já tava uma tripa e ele falava assim: você tá igual traquinas, você tá redonda, você tem que emagrecer. E falava isso com a gente. E assim, e eu falava: não, realmente tem que chegar a 8%. E 12% a mulher já começa a querer parar de menstruar. Eu já tava com 12%, você tem ideia? Caraca. Porque o corpo acha que tá virando homem. Real, porque a testosterona Caraca. aumenta. E você vai perdendo muita gordura. Isso só com suplementação, sem anabolizante. Não, nunca, gente. Porque assim, hoje eu não faço dieta, eu como de tudo. Eu treino quando dá pela minha correria. Mas se eu pegar firme, eu tenho uma genética muito boa. Caramba. Muito boa. Então, assim, toda pessoa da minha família. Tem gente que nunca botou o pé na academia e o pessoal acha que treina. Então, assim, foi só isso. Mas porque eu não tomei anabolizante, eu acabei passando mal. Porque as meninas que tomavam estabilizavam a questão hormonal. E eu não tomava, foi lá no pé. Aí, nossa, aí eu fiquei muito mal. Aí eu lembro, eu tirava foto pra academias, né? As academias me chamavam, eu fazia ensaio fotográfico, com roupa de Tinha academia. virado uma influenciadora fitness na época. Não era influenciadora, não, porque meu Instagram sempre foi privado e tudo. Era local, coisa local ali. Tipo pra cidade. evento, aparecer no evento. Aí tipo, vai lá na academia e coloca essa roupa Acho como uma modelo de... Sim. Aí teve um dia que eu já não tava me sentindo bem, que eu ia pras baladas. Aí só que nessa época eu tinha parado, né? E até me senti mal. Falei, poxa, pra Jesus eu nunca parei de ir pra balada, nunca parei de beber. Mas agora que eu vou competir, eu parei. Porque o álcool cataboliza. Então, assim, eu Sim. fiz isso por uma vaidade, não fiz pra Jesus. Na época eu tive essa sensação ruim dentro de mim. Porque eu conheço a verdade, né? Eu não era uma pessoa que nasce no mundo. Eu era conhecedora da verdade. Eu sabia, eu tinha plena consciência que se eu morresse ali, eu não seria salva, não. Naquela festa e tal. E aí, beleza. Aí uma vez eu fui, fiquei 24 horas sem tomar água, sem comer nada, porque quem vai competir sempre faz isso pra desidratar 24 mesmo. horas sem... Pra desidratar mesmo, pra parecer bem um gominho e tal. Cara, E aí, gente, é loucura. eu não ia durar uma semana. As minhas amigas no palco competindo, elas depois falavam que elas estavam ali, não estavam aguentando, que estavam quase desmaiando. É uma loucura. A tendência desse campeonato não é ter aquele exagero de músculo. Seria mais a questão da gordura A mesmo. wellness é uma mulher mais feminina, com certo. perna, bunda, essas coisas. Não é uma mulher esquelética, não. Até porque eu não consigo ser uma biquíni. Biquíni é uma menina super magra, bem retinha. Meu corpo No caso, não tinha é até assim. ali um abdômen trincado, É, as mas... costas definidas. Sim, mas com a perna... porque eu não consigo, nem se eu quiser... Porque Secar. Tem a endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Eu sempre fui a do meio ali. Eu nunca consegui ficar muito magra. Então, mesmo se eu quisesse... Eu não ia conseguir ser uma biquíni, uma menina bem magrinha. Eu ia ser uma wellness, que é mais com corpo. Mas mesmo assim exige muito. Aí, beleza. Aí eu fui pra um lugar, me arrumar, fazer o cabelo e maquiagem. Quando eu peguei a BR com o meu carro, foi aí que Jesus me encontrou. Minha mente começou a fechar de uma maneira. Eu sabia que ou era uma hipoglicemia que eu tava tendo, sei lá, cara, o que eu tive, se foi algo espiritual. Olha, eu só sei que depois eu fiquei também sabendo que tinha umas pessoas que eu tava convivendo que mexia com trabalhos e tinha feito pra todo mundo. Caramba. Então, depois eu pensei, cara, só pode, porque minha vida, eu era uma moça que passava, uma garota que passava com carro ótimo, roupa de marca, corpo maravilhoso. Então, todo mundo queria estar, tipo, no meu lugar ali na cidade.
Mas de um dia pro outro, eu fiquei irreconhecível. Eu comecei a emagrecer demais, só vomitando. Tudo que eu comia eu botava pra fora, como se fosse uma bulimia nervosa. Nossa. Do nada. Eu fiquei irreconhecível, eu fiquei jogada na varanda da minha mãe sem querer ver ninguém. Tipo depressão. Mas ao mesmo tempo não era. Uma coisa espiritual. Mas foi nesse dia que minha vida mudou, assim. Eu tenho até a foto, então eu tenho até a data. Minha mente começou a fechar. E eu tava mais de 100 por hora na BR. Em frente à praia, assim, na orla. Mas é uma BR, mas tipo, praia. Gente, eu falei, cara, eu vou bater esse carro porque eu vou desmaiar. Meu corpo não tava aguentando aquela rotina. E como não tinha como parar o carro, eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Aí o que eu fiz? Eu fechei o olho e lembrei, e aquele monte de carreta passando, eu lembrei que eu tinha visto minutos atrás sombrinhas na praia, então tinha alguém. Mesmo quase perdendo a consciência, eu joguei o meu carro pro lugar assim do lado, no acostamento, e fui andando sem enxergar nada, que eu tava passando muito mal. Só escutando as carretas. Mas eu tinha que pedir socorro, que eu tava passando muito mal. Aí eu encontrei. Fui andando. E aí eu vi aquele vulto, o pai e um filho na praia. Aí eu cheguei e falei, gente, me ajuda, eu tô passando mal, socorro, eu preciso chegar em casa. E graças a Deus eram 2 policiais. Tipo assim, tinha um cara, o amigo dele e o filho dele. O filho dele não, mas ele e o amigo. Eram 2 policiais. E me levaram pra casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, gente, a primeira coisa que eu tinha que fazer era o quê? Procurar uma ajuda médica ou sair desse meio. Olha como é que a pessoa tava cega, espiritualmente. Eu cheguei em casa, comi minha porção de sashimi e fui tirar as fotos. Tá brincando. Caraca. Eu era cega. Cega. E ali eu fui, tirei as fotos. Foi ali que eu comecei a abrir meu olho, porque eu cheguei atrasada. E as pessoas pouco se importaram por quê. Eu falei que eu tinha passado mal, eles ignoraram toda essa parte e falaram, ah, mas você não podia ter chegado atrasado, olha as fotos e tal. E eu falei, cara, esse povo não tá nem aí pra gente. E aí depois, uma semana depois, foi aonde eu aceitei Jesus de fato, de verdade. Porque eu, de novo, me deu isso, não sei se foi pânico, alguma coisa me deu, gente. Era uma coisa que eu ficava assim, eu não consigo, como se você fosse perder o controle do seu corpo, a consciência, uma coisa horrível. E aí eu vi que eu tava me matando com essas dietas. Aí eu fiquei de joelho na cozinha da minha mãe e falei, pai, ora por mim que eu quero aceitar Jesus agora. Eu tava muito afastada, né? Aí meu pai, oi, mas o que tá acontecendo? Pai, ora por mim agora, porque eu achei que eu ia morrer ali. Foi muito horrível. Aí meu pai orou e eu fui pro hospital. Aí daquele dia em diante, minha vida foi só hospital. Só hospital, só remédio, só exame. O dinheiro que eu gastei era de ter comprado um terreno. Caramba, mano. Nenhum médico sabia o que eu tinha. Caraca. Por isso que eu acho que foi espiritual. Nenhum médico. Não teve um diagnóstico. Não, até hoje. Tipo, ó, o que você teve? Eu não sei. Ninguém descobriu. Caramba. E eu fazia exame de tudo. Gente, eu fiz exame, assim, do pé à cabeça. Eu fui numa médica, ela me escaneou toda. Ela tinha uma máquina que me escaneava. Ninguém achava nada. A única coisa, faltou uma vitaminazinha aqui e tal, pela dieta também que eu fiz, né? Eu já esperaria. Uma hipoglicemia reativa. Descobri também que não tem cura, então eu não poderia comer arroz, macarrão nunca mais na minha vida. Mas nada assim. Aí um dia eu fui pra varanda e fiquei de assim, abraçada com tipo quando você senta assim, fica abraçada com as pernas, e comecei a chorar. E teve um momento, eu tô resumindo tudo aqui, tá? Teve um momento que eu tinha pedido pra Deus até me levar. Eu falei assim, me leva. Não aguento mais, gente, porque eu não conseguia ter paz nem dormindo, eu acordava passando mal. Era o tempo todo passando mal, era o tempo todo. E os médicos falavam, isso deve ser crise de ansiedade, isso deve ser. E me chapando remédio, eu falava, isso não é ansiedade, gente. Isso é outra coisa, eu tenho que descobrir o que é, porque não é possível. E aí teve uma vez que eu, assim, não me reconhecia mais olhando no espelho, ficando cada vez mais magra. E aí começaram a ser revelados que alguém tinha feito coisas pra mim, pra me destruir. Caramba. E eu tava sem proteção espiritual. Então, aí eu comecei a frequentar a igreja direto. E foi onde, nesse dia da varanda, que eu tava sentada assim, eu falei, Senhor... Aí eu lembrei de tudo que meu pai já tinha me contado. O Senhor falou pro meu pai que eu viria ao mundo pregar pelo mundo, que eu tenho uma missão. Aonde eu boto meu pé, as pessoas falam isso comigo. Que Deus me trouxe aqui pro mundo com uma missão, que eu sou uma escolhida.
minha vida não pode terminar assim. Se o Senhor me der mais uma chance de me curar e eu ter uma vida normal, de novo, poder comer, porque eu não conseguia mais comer, me alimentar. Poder comer, dormir normal, a noite toda, sem acordar passando mal. Senhor, eu prometo, Pai, que eu quero viver esse propósito. E aí, enfim, eu senti que na hora que eu tava assim, abaixada, chorando assim, com a cabeça assim e tal. Aí, todos os meus amigos tinham se afastado, porque eu me isolei, né? Esse personal, Pri, no primeiro dia que eu passei mal. E cadê você? Ah, eu não tô bem. Nunca mais me mandou mensagem. Caramba. Botou uma outra garota no meu lugar, lá pra fazer as coisas. E aí eu simplesmente... Eu tava ali sozinha. Sem sentir uma pessoa do meu lado. E foi onde que eu tava assim, eu senti o próprio Jesus me abraçando. Forte. Na varanda da minha mãe. Uma pergunta que eu quero fazer pra você, que acho que até o pessoal que é curioso, às vezes não segue uma religião, não segue uma doutrina, sei lá. O que você acha, assim, como que a gente pode explicar um pouco para as pessoas que estão em casa, como que é sentir Deus, como é provar a existência dele? Ai, gente, que pergunta linda. É isso que eu acabei de falar. Eu vivia e tipo, acreditava no Deus do meu pai. Não era o meu Deus. Eu vivia uma religião dos meus pais. Não era a minha experiência. Deus não tem neto, ele tem filhos. É você que tem que ter experiência com ele. E aí, né, quando eu senti Jesus me abraçar, eu acho que pode responder essa pergunta, né? Eu senti fisicamente. Fisicamente, eu não consigo explicar. Um abraço, fisicamente. E eu tinha certeza que era Jesus me abraçando, porque eu estava completamente sozinha. Eu não conseguia dialogar nem com meu marido, porque ele, toda vez que eu falava, amor, eu tô passando mal, ele falava, Pri, mas eu não sei mais o que fazer. Cara, o que tá acontecendo? E eu comecei a me fechar. Eu falei, cara, não tem com quem conversar. Nem com a minha mãe, nem com meu marido, porque ninguém me entende. E aí o próprio Cristo me abraçou. E como que é viver a existência de Jesus? A existência de Deus. É você tendo as suas experiências. Não viva a experiência de ninguém. Não fala assim com alguém. Nunca chega e fala, pastor, ore por mim. Por que você não ora? Ah, irmão, vai no monte, ora por mim lá. Ah, poxa, não, tem a sua experiência com Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, Pedro, ele andou com Jesus. Tem gente que usa uma frase muito errada, tá? Porque tem gente que fala assim, é melhor um Pedro explosivo do que um Judas falso. É melhor nenhum dos dois. É melhor uma pessoa convertida, porque Pedro também não era convertido, porque ele negou Jesus, ele foi covarde. Ele traiu também, ué. Entendeu? Pedro, ele andou com Cristo, mas ele nunca teve a experiência real. Até em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. E ali ele passou a ser um homem com domínio próprio, passou a ser um homem completamente transformado e viver Jesus, porque até então ele andava do lado de Jesus. E eu era essa pessoa. Eu vivi uma religião que os meus pais haviam me contado. Mas eu comecei a perceber que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, é a vida. Gente, não existe esse negócio que Jesus foi só um ser iluminado, um profeta. Isso é mentira de Satanás. Ele é o próprio Deus encarnado. Ah, eu posso ser cancelado em falar isso aqui, mas é a realidade, gente. Eu tive um momento da minha vida que eu pesquisava muito no computador lá de casa sobre todas as religiões, porque eu não tinha certeza qual que era certo. Eu falava assim, por que aqui o cristianismo é o certo? Se eu for em outro país, ele vai achar que o dele é o certo. E eu ficava, por quê? Por quê? E chegou um tempo que eu cogitei a possibilidade de não ter existência de Deus. De Deus ser apenas uma história criada, tá? Para nos confortar de perguntas que nós não temos resposta. E aí eu entrei numa faculdade de biomedicina. E quando eu chegava lá que eu estudava o cérebro, a gente pegava o cadáver para estudar, e a gente via a complexidade de um organismo humano, de uma anatomia. Tem pessoas que entram numa faculdade de medicina e saem pessoas ateístas, né? Mas eu não. Tem uma frase que diz assim, ó, a ciência é como um copo cheio d'água. Quando você começa a tomar, você percebe que não existe Deus algum. Mas quando você chega lá no fundo, você descobre que sempre houve um Deus. Porque a ciência, quem estuda a ciência de verdade, você vê, cara, não tem como tudo isso daqui ser à toa. Cara, não tem como. Tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé. Porque a fé
é você crer em algo que você não viu. Os Exato. caras não viram o Big Bang. Os caras não viram a evolução acontecer. Então, entre eu que não vi Deus fazer Adão e Eva e a pessoa também que não viu a evolução acontecer, porque isso é uma teoria. Nunca vai ser provado em laboratório, por isso que vai ser sempre teoria. Isso daí nunca foi confirmado, tá? E a ciência, ela é mutável. Em 1920, por exemplo, os médicos diziam que o apêndice e algumas glândulas que nós temos no nosso corpo não têm função, são resquícios da evolução e podem ser tiradas normalmente. Hoje, a gente já vê que não. Que essas glândulas e até o próprio apêndice do intestino, claro, se você retirar, você não vai morrer por isso. Mas eles controlam muitos hormônios importantes. Não tem nada no seu corpo que não tem importância. Todos têm uma função, né? A ciência, ela é mutável, mas a palavra de Deus não. Uma vez eu aprendi, que eu acho até sensacional da forma que foi explicado nisso, que é como saber que é a existência de Deus. É igual você tomar um café. O café, se você não pôr açúcar, é um café sem açúcar, é amargo. É igual a nossa vida, sem Deus. Ele é amargo. Você vai pôr açúcar, você vai saber que é doce, mas você não vê o açúcar. Exato. É. Nesse momento, pra gente concluir aqui essa pergunta, eu falei, não, Deus existe. Tá, existe um Deus, mas qual? Tem vários. Só no hinduísmo são mais de 30 milhões de deuses. Nossa. Tem muito deuses. Só que eu comecei a perceber, eu estudei, se você falar comigo de qualquer religião, eu sei um pouco. Porque eu estudei sobre várias, até sobre satanismo. Inclusive, eles têm 10 mandamentos também. Caraca. Sim, eu estudei sobre tudo. E eu falava, tá, existe um Deus, mas qual? Por que é o Deus da Bíblia? Por que não é do... Sendo que do Alcorão e da Bíblia seria o mesmo, tá? Mas, assim, tem umas diferenças. Mas, assim, por que não é o do hindu? Por que não... Aí eu comecei a ver que em todas as religiões pagãs, e isso daqui vai ficar para outro dia, porque ou vai no meu conteúdo lá, que vocês vão ver como é que surgiram as religiões, porque tem gente que fala como é que surgiu. Todas as religiões pagãs pode ter milhões de deuses, mas sempre tem um que é principal, que manda nos outros. Por exemplo, se você for na Índia, no hinduísmo, vai ter Shiva, que ele é o mais, assim, aclamado, porque é como se ele fosse um paizão dos outros. Se você for estudar a mitologia grega, Zeus é o principal. Sim. Se você for estudar a egípcia, o Ra é o principal. Na né? nórdica, acho que é o Odin, é o principal. Sim. Aí, se você for olhar qualquer religião, vai ter o principal. Aí eu pensava, não, peraí. Então, se toda religião que tem vários deuses sempre tem que ter um que é mais poderoso, mano, pra que tem os outros? Não, então só tem um, cara. Não tem vários, só tem um. Então eu eliminei todas as religiões pagãs. Eu falei assim, cara, e outra coisa que eu pensei. Em uma casa tem que ter um chefe. Ou em uma empresa tem que ter um chefe. Olha, por mais que a empresa seja uma sociedade, sempre vai ter um majoritário, né? Sim. Se todo mundo mandar junto, não vai dar certo. Por mais até numa família, a mulher manda em alguns aspectos, o homem manda em alguns aspectos dentro de casa. O homem é melhor em algumas coisas. O homem é bom de resolver. Mulher é bom de aconselhar. Então, assim, tem que ter um líder. Se existissem vários deuses, a bagunça que seria o mundo. Meu Deus. Falei, não, então é só um. Aí eu eliminei todas as politeístas, eu fiquei só com as monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo. Agora, qual que eu vou seguir? Foi assim. Aí eu falei, não, o judaísmo não me encaixa, porque eu não sou descendente pura de Abraão. E o judaísmo começou pra eles, né? Sim. Se a pessoa não é, pode até ser, mas começou pra eles. Eu falei, não, o judaísmo não me inclui, porque eu sou gentia. Eu sou muito pecadora, eu não sou descendente de Abraão. A aliança é para Abraão. O islamismo é a mesma coisa, a descendência de Ismael, Abraão. Eu pensei assim, não, cara, não tem como eu ser de uma religião que não acolhe um gentio, um pecador, uma pessoa miserável como eu. Então eu cheguei ao ponto e cheguei à conclusão de que para uma gentia miserável e pecadora como eu, só tinha um caminho para seguir. Jesus, que veio para os gentios para salvar aqueles perdidos, aqueles pagãos que não tiveram encontro com o Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão. Então eu tenho certeza que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Forte. Uma coisa que a gente estava conversando no caminho, que até eu vi um vídeo seu lá falando sobre do tempo tá se encurtando. Ah, sim. Que até Nossa, o aquele vídeo cientista, antigo. o Foi um cientista, TBT que eu postei. Até o próprio cientista não consegue ter uma explicação plausível para o Postei negócio. aquele vídeo em 2022, eu acho. Aí eu trouxe de volta.
Eu, às vezes, quando eu Aí trago... você para pra ver, de 2020 pra cá, o salto que foi 4 anos, parece que nem eu passou tava em falando menos de pra um. ele. A gente até comentando nesse assunto, falou das Olimpíadas. Que teve no Eu Brasil. fiz uma coleção de moedas das Olimpíadas. Eu tenho mais ou menos guardado umas 70 moedas das que Olimpíadas. legal. Tá valendo uma grana, hein? Aí eu falei pra ele assim, parece que eu guardei ontem e já se passaram 8 anos que eu tenho essas moedas guardadas. Você fala, meu tempo tá voando. Exato. E A pro gente não- cientista colocar o bedelho pra falar que nem eles estão sabendo explicar o que tá rolando. Que antigamente, pra passar o dia, pra passar o dia, nem pra passar nem o ano, pra passar o dia era demorado demais. Não, hoje deu 10 horas, daqui você piscou já é meio-dia, uma Não, hora. você tá aqui sexta, daqui a pouco é sexta-feira de novo. Aniversário demorava tanto pra você fazer um aniversário. Aham. Lembra? Mano, o cara fez 10 anos. Pô, caramba, que legal, passou tudo. Eu tenho essa sensação também. Tipo assim, como assim já tá entrando em 2025? Como assim, gente? O Réveillon foi ontem. Já é Tá final do passando ano. muito rápido. A gente Pois é. trabalhava, até no trabalho, né? Exato. Meu dia não passa. Todas as profecias estão se cumprindo. Todas. Inclusive, o meu conteúdo eu falo muito sobre profecias, né? Tem até influenciadores, pessoas que falam, ai, Pri, você fala muito da volta de Cristo, isso causa ansiedade nas pessoas. Mas eu falo, gente, se você for pegar aí 10 influenciadores cristãos, um ou nenhum vai falar sobre a volta Mas de é Jesus. necessário. Poxa, se ninguém quer ficar fato. com esse serviço chato e sujo, porque eu sei que não é legal falar de fim do mundo, alguém tem que ficar. E eu vou ser essa pessoa então. E aí eu já tentei sair desse chamado. Falei assim, eu não quero ser lembrada como a moça que fala do fim do mundo. Você viu a parada dos 7 sóis lá? Eu postei sobre isso. Eu tinha visto em outro canal. Aí depois eu vi no seu, eu falei, meu, estranho. Aí eu falei assim, cara, eu não quero ser lembrada. Mas aí toda vez que eu posto sobre isso, Deus fala, eu te chamei pra falar Essa também parte sobre dos isso. 7 sóis tá falando em que parte da Bíblia? Então, no meu vídeo eu explico muito bem. Isso daí não tem nenhuma parte da Bíblia que fala sobre isso, que vai aparecer 7 sóis. Não tem nada na Bíblia falando sobre isso. Sim. Mas tem sim. Fala de sinais. Mas tem sim lá em Lucas capítulo 21, se eu não me engano, que tá falando que haverá sinais no sol e na lua e nas Exato. estrelas. E as pessoas da terra vão ficar muito assustadas por conta do bramido do mar. O mar vai afligir as pessoas, tá? Isso tá para acontecer realmente. E também a Bíblia fala em Apocalipse também que Deus vai dar liberdade pro sol abrasar os homens com mais calor. Isso tá na Bíblia. E tudo que vocês possam imaginar, gente, de profecia que tá na Bíblia está se cumprindo. Desde Daniel, profeta Naum, né, velho? A gente tá falando de Velho Testamento aqui, desde pessoas lá diante de Cristo até depois de Cristo. As profecias estão todas se cumprindo, uma a uma. E tem como, às vezes, a pessoa ignorar. Não, eu não acredito em Jesus, eu acho que ele não vai voltar. Mas não tem como ignorar o fato de que os cientistas estão dizendo que o mundo não tem muito tempo. Eles estão desesperados porque o clima, a gente está na fase de ebulição global, não é mais aquecimento global. O clima, ele entrou em uma fase irreversível. Praticamente não tem mais o que fazer. Caramba. Isso daí não foi eu que falei, foi o próprio líder da ONU. Né? Não é uma questão religiosa aqui. Então, eu não creio na volta de Cristo. Mas creio que o mundo vai acabar, querido. E aí, né? Esse mundo aqui não adianta a gente ficar, nossa, eu quero correr pra conquistar isso. Isso é muito bom. Conquiste mesmo seus sonhos, viva intensamente feliz, como se não fosse acabar. Mas não se esqueça que tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. E a Bíblia fala que todos vão dar conta ante o tribunal de Cristo. Quando chegar lá, inclusive, é como se você fosse participar de um grande evento, gente. Eu quero dizer pra você que está aí assistindo, ó, vai acontecer o maior evento de todos os tempos, tá? Esse evento, eu vou agora participar do Troféu Gerando Salvação e tá todo mundo, é a roupa que eu vou. Gente, esse evento, eu quero dizer pra vocês que não vai precisar ter nome na lista. Você não vai precisar ser influente, ter seguidor, porque Deus não se importa o quão influente você é. Ele se importa com o sincero você é, tá? Então, eu tenho muito seguidor. Problema, mano. Isso daí não é importante em nada, em absolutamente nada. Fútil. Mas o dia que você chegar lá, nesse evento, esse evento, todos podem participar dele. Não importa se você é famoso, se você é influente, se você tem sobrenome tal, ou se você mora na rua, você vai poder participar dele. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas ao mesmo tempo que isso é um evento que é bem inclusivo, ao mesmo tempo ele é exclusivo. Sim. Não são todos que vão poder entrar. E o requisito não é o seu sobrenome de uma família boa, rica, importante, o tanto de seguidor que você tem, se você canta bonito, se você é famoso. Não, o requisito para você participar desse evento é você chegar lá na porta e falar assim, pai, eu vou entrar. Qual é a palavra-chave? Eu tenho intimidade com seu filho, eu sou amigo dele. Eu sou amigo do filho do dono. Porque Jesus disse assim, muitos
que dizem, né, Senhor, Senhor, e outros também expulsaram demônios, falaram em novas línguas e babababá, mas quando chegar, Jesus vai falar assim, ó, fica longe de mim porque eu não tenho intimidade com você. Não te conheço. E essa vai ser a palavra mais dura que vai cair em ouvidos humanos. Porque aí não vai ter volta. Ah, mas eu tenho um sobrenome tal, eu sou tão importante. Ninguém te perguntou nada. Ah, eu sou influenciador tal. Ninguém te perguntou que você não é nada, meu amor, você é um Zé Ninguém. Aí você vai ver pessoas lá que você não conhece, nem o sobrenome, nunca ouviu falar, um anônimo, um indigente na rua, entrando. E vai ter muito milionário do lado de fora. É. E para esse evento não vai precisar nem comprar roupa, tá? Porque vai ter vestes purificadas, né? Ele vai te dar a roupa e não vai precisar se preocupar, né? Qual comida que vai ser, porque lá vai ser tudo espiritual, vai ser física também, mas enfim, a gente sabe que vai ser tudo preparado por Deus. As ruas são de ouro, né? E você não vai se preocupar se você mora em condomínio fechado ou se você tem uma casa simples, meu irmão, isso pouco importa. Você pode não ter onde morar, mas se o seu nome está no livro da vida, você vai ter uma mansão celestial. Agora você pode morar, meu irmão, no maior condomínio, você pode ter o melhor ciclo de amizade, você pode ter o melhor carro, se o seu nome não está lá. Infelizmente, você não vai ter nenhum barraquinho lá para você morar. Essa é a realidade. Forte. Quer falar alguma coisa? É Eu louco. posso fazer a pergunta. Pode fazer. A pergunta que nem fala, né? Fazer uma pergunta massa. Essa é a master. Não, entrando até um pouco nesse assunto das pessoas se engrandecer no ego. A gente sabe que tem muita gente religiosa que infla o ego. O que você acha dessas pessoas? Dizer assim, de cargos relevantes dentro da igreja, que as pessoas, elas entram num conflito, elas acham que um cargo na igreja é um poder. Eu acho que também nem só na igreja, a questão do pessoal que é influenciador, cantor, Eu tem falo tudo mais isso aí. assim da igreja porque No é a geral. questão que a igreja, ela teria que ser o hospital. Tem muita gente que não leva ao pé da letra que a igreja tem que ser o hospital. É o lugar que tem que trazer a cura pro povo que tá doente. O que você acha dessas pessoas que têm um cargo hoje nas igrejas, que hoje, na minha opinião, a maioria das igrejas estão seguindo um caminho que Jesus pôs o pé na porta, que é virar comércio. O que você acha dessas pessoas que você tem que falar? Desses joios que estão crescendo junto com o trigo desses falsos profetas? Vocês estão, deixa eu formular para entender, vocês estão dizendo, como ele disse, dos influenciadores que tem o ego, ou das pessoas da igreja, do cargo? Eu falo mais das pessoas da igreja, dos cargos. Os cargos? Dos cargos. Ah, eu deixo aquela passagem, né, que Jesus diz dos fariseus, que dizem assim, ó, vocês procuram os melhores assentos nas sinagogas, porque não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser próspero. Eu quero deixar isso bem claro. Eu tô fazendo devocional lá na minha casa com a minha família, a gente tá no livro de Levítico, entrou agora, mas o final de Êxodo são todas as ordenanças para construir o templo. E Deus lá falava só de diamante, de ouro, de safira. E então não vem com essa história assim, antes que eu fale o que eu tenho para falar, de que crente tem que ser miserável, tem que ser pobre, não. Crente, não, gente, você pode ser próspero. Só que isso não pode dominar você. Então, assim, os fariseus, eles estavam vivendo, não estavam vivendo o que eles pregavam. Moisés, Moisés, né, no caso, recebeu de Deus. Então, Deus perante ali Moisés usou para deixar a lei X, e eles estavam colocando tanta coisa em cima que nem eles seguiam. Tem aquela pessoa que fala que tudo é pecado e nem ela tá aguentando mais seguir aquilo ali, e depois fala, mas você falou ali atrás, porque nem a pessoa... Eu até já fui essa pessoa em algum dado momento da minha vida, e todo mundo pode chegar a esse momento, de criticar tanto e depois falar, cara, mas tá chato, nem eu tô aguentando seguir isso. Porque Jesus não é isso. Ele tem um fardo leve. Essas pessoas, os fariseus, são exatamente esses daí. Eles procuram os melhores assentos, sempre serem vistos, porque, na verdade, eles não estão ali na igreja para que Jesus seja o centro. Eles querem aparecer. No meio dos influenciadores, respondendo ao que ele disse, tem muito esse negócio de amizade estratégica. Né? De você, nossa, você tá andando com fulano, nossa, então você... tem muito isso. E eu não estou aqui para dizer que isso é errado. Por quê? Porque, vamos lá, a gente tem uma parte espiritual, mas nós também pagamos nossas contas, é um trabalho. Pelo menos para mim é um trabalho. Eu abdiquei de tudo para estar na internet. Eu vivo disso hoje. Então, gente, eu tenho custos.
com vídeo, eu pago meus aplicativos, eu monto os meus scripts, eu deixo às vezes de ficar um pouco com meu filho para poder criar conteúdo. Então eu preciso ser paga para isso, entendeu? Então, e também tem amizades que, poxa, vamos dizer, ontem eu estava num evento, tinha vários influenciadores ali. É óbvio, não é que a gente vai criar uma panelinha, mas você vai ser amigo de quem está no mesmo ambiente que você. Sim. Né? Uma vez perguntaram pra Nicole Baus, eu achei muito engraçada, eu acho ela muito engraçada, dizendo por que você namorava com um menino de bicicleta e agora você só namora com um cara rico. Ela falando, gente, isso não é de propósito, mas agora o meio que eu ando só tem pessoas que têm uma condição boa. Será que pra eu ser humilde eu tenho que ir lá pra rua procurar um cara de bicicleta e falar, ei, eu quero um cara de bicicleta? Não, eu vou, automaticamente as pessoas, elas vão criando vínculos com quem frequenta os mesmos ambientes. Então é óbvio que hoje eu vou ter muitos amigos também influenciadores. Agora, você fazer amizade visando o seguidor que a pessoa tem, tratando pior quem tem menos e tratando melhor quem tem mais, entendeu? E resumindo o caráter de uma pessoa pela influência que ela tem na internet, ó, tem muito engajamento, nossa, isso aqui não tem engajamento e fora da nossa rodinha. Isso é completamente antibíblico. E eu poderia ficar aqui o dia todo falando de coisas que acontecem no meio dos influenciadores, já aconteceu comigo, tá? E que eu falei assim, meu Deus do céu, essa pessoa faz vídeo falando de coisa de Jesus, de saúde mental, e fez isso comigo, e falou isso de mim e tal. E eu fiquei chocada, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira e pago por isso. Tem até influenciador, às vezes, que, nossa, a Pri, tudo ela leva... Não, amor, não é que eu levo, me magoo. A diferença é que eu não sou falsa. A diferença é que no meio dos influenciadores, uma pessoa vai te tratar mal, aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu não vou falar nada aqui não, porque ela tem muito seguidor e eu posso perder a amizade. E vai fingir que tá tudo bem. Eu não. Eu chego e falo, não gostei do que você fez. Aí tem alguns influenciadores que já falaram assim, mas a Pri, ela... Como fala, ela se importa com pequenas coisas. Não é isso. É porque... Só que eu aprendi que eu não devo ser assim. Minha família falou, Pri, você é muito coração, você é muito verdadeira. Eu olho muito no olho das pessoas, eu sou muito verdadeira. Eu sou o que eu sou com a pessoa ali. E as pessoas não gostam de gente assim. As pessoas não gostam. Só quer passar as coisinhas, vai sim, passando. As pessoas gostam de aparência, o que a gente falou no começo do podcast. Por dentro, e Jesus falou dos fariseus, vocês são como sepulcros caiados. O sepulcro, as pessoas enfeitam muito por fora. Mas por dentro é só podridão. Eu nunca vou ser esse tipo de pessoa. Pra mim, se a pessoa tiver 1 seguidor, 1 milhão, pra mim é a mesma coisa. Mas hoje, se a pessoa me magoa em alguma coisa, eu não chego mais pra ela e falo, poxa, isso que você fez não é legal, porque não vale a pena. A não ser que for um amigo, né? Hoje eu sigo minha vida e pronto, porque eu vou falar uma coisa aqui. O mundo dos influenciadores, não só influenciadores, o mundo da mídia, cantor, no geral. Gente, você tem que ser um pouco falso pra conviver socialmente. Se você for verdadeiro, demais. Não vai conseguir ficar. Você não chega em lugar nenhum. Porque as pessoas não gostam de gente verdadeira. E na internet é a mesma coisa. Um monte de gente fala assim, vamos postar a realidade, gente. Vamos parar de máscara. Mas quando a gente posta a nossa realidade, vocês mesmos aí que seguem a gente, eu sou os primeiros a atacar o pau na gente. É, aquela frase que vem de anos atrás, né? A verdade dói, né? Dói. Pri, deixar o espaço pra você falar suas redes, mandar uma mensagem pro pessoal que tá em casa. Pode olhar pra aquela câmera ali, Tá a bom. primeirinha. E manda uma mensagem do profundo, velho. Tira do coração ali. Tá bom. Gente, eu sou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que esse papo foi muito edificante. E você que está aí assistindo nesse momento, eu não sei o que você está passando. Eu não tenho o poder de conhecer você e os seus dramas. Mas eu falo de um Jesus que tem esse poder. Que sabe exatamente o que você está passando. Talvez pessoas específicas vão assistir agora e vão pensar assim, poxa, tudo que eu queria era que Deus usasse alguém para falar comigo hoje. E eu posso ser essa pessoa. Falar com você exatamente que não importa qual é o drama que você está passando, mas Jesus já tem a resposta para isso. Só que veja bem, tudo você vai virar a chave com a sua atitude. Não espere que Deus vai jogar a solução no seu colo, não. Quando Jesus ia curar as pessoas, ele dizia assim, ó, você crê? A pessoa dizia crer. Então pega a sua cama e anda. O que é pegar a cama? É ter atitude, irmão, é levantar, tá? Não espere que vá acontecer sozinho, não. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar mais, tá? Sobre curiosidades cristãs, sobre também nisso de religiões, que eu sei que vocês gostam de conhecer as diferenças das religiões, eu falo sobre isso. Conteúdo familiar, tá? Edificante pra você. Pri Marvila, tá? Nas redes sociais. PRIH Marvila, tá? Tanto no Quai, TikTok, Instagram, no YouTube também. Eu não posto muita coisa lá, mas às vezes vocês
me acompanham quando eu faço algumas viagens. E é isso. Foi um grande prazer, gente. Muito obrigada mesmo, tá bom? A gente beijinho. agradece, A né? gente que agradece. E obrigado, né, pela visita, pelo bate-papo, por Amém. ensinar muita coisa A casa aí vai pra estar gente aí aberta também. para mais vezes se você quiser vir. Obrigada, gente. Muito obrigada Na pelo próxima a gente vai convite. estar com o nosso estúdio já, né? Ah, com certeza. Glória a Deus. Quer Glória a concluir? Deus. Não, é isso aí, pessoal. Só acompanha, no próximo episódio tem mais. Tem. E só vai acompanhando, que aqui é só coisa boa. Amém, gente. Tamo junto. Falou! Falou!